Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente veio aqui, né? Eu tô com o Moacir da Academia Force. Tudo bem, pessoal? A gente veio falar um pouquinho melhor para vocês sobre como foi a minha avaliação, né? Então, há uns 3 meses atrás, Moacir, que a gente fez a primeira? Isso, né? Isso, então a gente fez a primeira Isso aqui em 3 avaliação. meses. Daí agora a gente tá fazendo a segunda e a gente vai fazer esse comparativo, então. Então, pessoal, a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho, né, dos resultados da Tavani e também mostrar a importância da avaliação, né, quando você começa a treinar. Porque muitas vezes, né, a gente já comentou lá no primeiro vídeo sobre avaliação física, ficamos muito presos na balança, né? Ah, a balança não subiu nem desceu o meu peso, então eu não tenho resultado. E é diferente quando a gente faz uma avaliação física, a gente consegue discriminar, né, cada item, né, da avaliação e verificar se teve alteração positiva ou negativa. Então, Deixa eu só te interromper um pouquinho, claro. Moacir. Esses dias realmente eu peguei, né? Eu tava bem curiosa. Daí eu fui ali e, né, subi na balança e vi que o meu peso não tinha alterado. Eu pensei, poxa, será que nada mudou, né? Eu sabendo, eu já sei, né? O Moacir já explicou como é que funciona, mas a gente fica frustrado, né? Daí eu pensei, não, vou ter que esperar a avaliação para ver. E vamos contar um pouquinho dos resultados, mas acabei me surpreendendo daí. Pode continuar, Vamos Moacir. lá. Então, o primeiro fator positivo, né, que eu já parabenizei a Tavani, foi em relação à frequência, né? A gente sempre fala que um resultado, ele se dá muito através da constância, né? Constância nos treinamentos. Então, assim, isso foi uma coisa que ela está de parabéns, né? Que ela conseguiu pelo menos, né? A gente fez a média dela nesses 3 meses total de dias treinado deu uma média de 3 vezes na semana, né? Então, que seria, na minha opinião, o mínimo para que você consiga ter um resultado, né, adequado, né? Comece a ter um resultado bacana aí de treinamento. Então vamos lá, a gente vai dar uma resumida assim, né, porque a avaliação ela tem vários detalhes, né, e se a gente for falar de cada um aqui, tipo, vamos acabar tendo aí uma conversa muito extensa, né, então a gente vai focar em alguns pontos, né, principais da avaliação. Por exemplo, o peso. A Tavani, nesses 3 meses, mesmo vindo, né, com essa frequência, ela teve um aumento no peso dela. E o nosso foco era uma diminuição de peso, né? Esse foi Depois um a gente ponto vai, negativo, né? esse foi um ponto negativo. Depois a gente lá para frente a gente vai descobrir por que isso aconteceu, tá? Mas o aumento do peso dela foi mínimo, né? Então foi 300 gramas que ela aumentou, né? Desde que ela começou, então ela aumentou 300 gramas. Porém, esse aumento de peso, levando para o percentual de gordura, ela diminuiu o percentual de gordura dela, tá? E aumentou a massa magra, ou seja, já começou uma mudança no corpo dela, né? Diminuindo a massa magra e diminuindo a massa gorda e aumentando a massa magra. Para vocês terem uma ideia, ela teve praticamente quase 1 kg e um pouquinho mais de massa gorda que ela diminuiu e ela aumentou 1 kg e pouco de massa magra. Por isso que o peso dela não teve uma alteração, ou seja, ela aumentou a massa magra e diminuiu a massa gorda, que já começa a sinalizar a hipertrofia, né? A hipertrofia sempre é quando há o aumento da massa magra corporal. Só mais um corte. Claro. Então, por isso que eu senti diferença no meu corpo, né, Moacir? Quando eu vou vestir algumas roupas, já sinto que fica diferente, né? Por causa do volume, né, que tem ali, né? A gordura Isso e mesmo. o músculo, né? Que O você tinha sinal, o explicado, primeiro né? sinal que você percebe que seu corpo está tendo uma alteração é quando você veste as suas roupas e percebe elas mais folgadas, né? Então aquela calça que era apertada, aquela manga daquela blusa que ficava apertada no braço já começa a ficar mais folgada, já é o primeiro sinal que você está no caminho certo, tá? E a Tavani, em relação à gordura, ela perdeu em todos os pontos. Então a gente trabalha aqui com o método de 7 dobras, né, o protocolo, e ela perdeu só em uma região que ela não perdeu a medida. Nas outras todas ela conseguiu fazer uma baixa nas medidas. E em relação às circunferências também, ela teve bastante perda de circunferência. Até eu pedi, não sei se vai dar para ver bem certinho, para ela sinalizar onde era azul e onde era vermelho. Pode ver que os azuis são os pontos positivos dela e os vermelhos são os negativos. Então vocês estão vendo que tem muito mais pontos positivos, muito mais azul aqui na avaliação dela do que vermelho, tá? Então assim,
Para a gente dar continuidade no projeto dela, uma coisa bem importante que eu comentei lá no início, falei, tá vendo? Tu vai fazer uma dieta com a nutricionista e você siga essa dieta, tá? Se você não conseguir seguir 100%, siga o máximo que você vai conseguir, né? E daí, como que foi, Tavani? Ai, vai puxar a minha orelha assim na frente de todo mundo, mas vou tudo deixar bem. ela contar, tá? Não, pra mim realmente esse foi assim a pior parte, né? Foi o mais complicado, tá sendo, né? Então eu não consegui mudar minha alimentação assim 100%, porém consegui reduzir bastante as besteirinhas que eu acabava consumindo aí no dia, né? Só que a gente, né, chegou à conclusão então que esse seria o ponto que eu estou realmente pecando, né, Moacir? Até ali o meu treino eu consigo, né, quando eu consigo vir eu faço certinho, treino certinho. Porém, a minha alimentação eu estou deixando a desejar. Exato, ela teve um desenvolvimento legal nas circunferências, né? Diminuiu algumas circunferências importantes, aumentou aonde, né, as mulheres gostam de aumentar, né? Diminuiu a gordura, por exemplo, na coxa, a circunferência aumentou, então é sinal claro de hipertrofia, né? Quando diminui a gordura do local, aumenta a circunferência, né? Então ocorre, né, hipertrofia. Porém, a Tavani, como ela não estava na dieta e a dieta dela ela foi feita para que ela viesse treinar 5 vezes na semana, né? Até foi isso um detalhe que eu falei para ela. Quando a nutricionista ela monta a dieta, ela pergunta: quantos dias você vai treinar? Ah, vou treinar 5. Então ela joga como se o teu gasto em cima de 5 dias. Se caso você não vem treinar 5 dias, no caso a média dela deu 2, então foram 3 dias, né? 3. Foram 2 erros, né? Então um erro que acabou não seguindo a dieta, né? E a outra que não veio a quantidade certa. Então a dieta ela acaba dando uma desconfigurada, né? Sim. E a nossa percepção para perda de gordura, né, e para perda de peso, ela é um cálculo simples, né, que a gente chama que a pessoa ela tem que estar em déficit calórico, ou seja, ela tem que gastar mais energia do que ela consome, né? Quando não tem, não ocorre esse déficit calórico, né, ou um déficit muito baixo, né, como ela estava treinando, então, né, uma média legal, o déficit dela ficou muito próximo, né, o gasto dela ficou muito próximo ao consumo. Então, por isso que ela teve uma redução mínima, né, baixa ali, mas igual eu falei para ela, né, já teve esse início ali. Então, a gente está falando aí de 3, né, média de 3 meses. Então, assim, se a gente configurar isso daí para 1 ano, eu calculei para você aquele dia, né, já a gente consegue ter um resultado muito legal. Por isso a importância da constância, né? Não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses que vocês vão conseguir um resultado que às vezes vocês não se cuidaram por anos, né? Então é bem importante ter essa noção, né? Cuidar da alimentação, ter uma boa constância nos treinamentos, que não tem erro, gente. Entrou em déficit calórico, o teu corpo vai corresponder. Então assim, se ela tivesse chegado na avaliação com 2 quilos a menos, eu já teria absolutamente certeza que tinha dado muito bom o resultado dela, porque ela estava fazendo uma dieta, né, com um acompanhamento nutricional. Então eu já sabia que aquela perda seria em relação a déficit, né, uma dieta que ela montou sozinha, que ela viu na internet. Não, era uma dieta preparada para ela. Então se ela tivesse perdido o peso, eu tinha certeza que a massa magra dela estava preservada e o que ela perdeu era somente gordura, né? Como não foi uma alteração baixa, mas mesmo assim com perda de gordura e aumento de massa magra, então a gente agora, nossas expectativas aumentaram, né? Sim. O nosso projeto vai continuar. Nós vamos ter agora uma nova avaliação em dezembro, né? Combinamos em dezembro. Ela já me mandou fotinha ali que ela se organizou totalmente, gente. Tudo. Né? Porque assim, a organização faz parte, né? Então assim, se você não se organiza, né, você acaba não conseguindo bater suas metas diárias, né? Então, se a alimentação ela não está organizada, você vai dar uma desandada na alimentação, aí já começa a querer dar uma desandada no treinamento, então tudo tem que estar alinhado. E a partir do momento que você consegue observar um resultado, tenho certeza que vai te motivar. Tavani chegou lá, por mais que o resultado dela não foi tipo um resultado expressivo, mas eu creio que já deu uma motivação, né, Tavani? Você já percebeu que é só fazer certinho que tem resultado, né? Sim, é verdade. Isso aí. Eu acho que era isso, né, Moacir? Sim, Tavani. Então, assim, qualquer dúvida que vocês forem tendo em relação à variação física, pode mandar para a Tavani, ela me repassa. Sim. A gente, né, se tiver alguma dúvida,
qualquer informações que vocês achem necessário, né? A gente também pode estar fazendo, né, mais alguns vídeos a respeito disso, né? Sim, é Então, verdade. deixa aí um recadinho para vocês. Isso aí, eu só queria concluir aqui então dizendo que pra mim, né, por mais que os resultados foram assim baixos, né, mas eu fico muito contente porque eu era uma pessoa que realmente esses últimos 1 ano pelo menos eu tava bem sedentária, né? Pra mim tava muito difícil esse cuidado comigo mesmo, né? Igual eu já falei aqui com o pessoal, né? E toda essa mudança que tá gerando na minha vida, eu tô achando maravilhoso, né? Então eu parei pra analisar depois ali, eu tinha ficado um pouquinho desanimada, apesar, né, de ter sido tudo culpa minha. Mas eu acabei ficando um pouquinho desanimada quando eu vi que não mudei o peso, né? Mas tive poucas mudanças ali também. E aí depois eu parei pra pensar, mas poxa, né? Eu tô caminhando, tem que ser uma caminhada, né, moça? Você vai fazendo aos poucos, você vai mudando, né? Então aqui a gente já comecei a mudar, que nem eu falei pro moceiro outro dia, eu já fiz todo um esquema, eu vi onde eu tava pecando, por que eu tava pecando, já alterei tudo, né? E a gente vai fazer diferente. Então é sempre um degrau de cada vez, né? É importante a gente, não é porque eu tive poucos resultados que eu vou simplesmente desistir, não, pra mim não funciona, eu vou deixar quieto, né? Então a gente vai seguindo, né, passo a passo. O Moacir tá sempre aqui também, consigo contar bastante com ele. E assim, né, se vocês tiverem interesse em fazer isso também, né, Moacir, então sempre tem essa ajuda, né? A gente vai aos poucos, vai degrau por degrau, mas vai sempre caminhando, né? Um ponto interessante também, tá vendo, que eu não comentei antes, mas é que o nosso corpo ele tem um sistema de adaptação, então assim, ele tudo é adaptável, né? E essa adaptação fisiológica em relação a tudo que pode estar ocorrendo, alimentação, treinamento, ela pode ser até 90 dias. Então assim, a gente está num prazo ainda de adaptação fisiológica de tudo isso que ela está fazendo. Sim. Então a partir de agora, pode ser que os resultados venham muito mais rápido, até se ela não mudasse totalmente ali o que ela vai fazer agora, né? Já teria os próximos 60 dias de treinamento dela e alimentação, da mesma situação que ela estava fazendo, já ia propor um resultado maior, porque agora ela está saindo dessa fase de adaptação do corpo, e o corpo agora ele já entende o processo que deve ser seguido, e isso vai auxiliar cada vez mais nos resultados dela, né? Então, bem legal isso. Então é isso aí, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem aqui pra gente, que com certeza a gente vai estar esclarecendo, né? E é isso aí. Isso aí, Tchau. valeu, pessoal.